Cara, vamos lá. Você falou rapidamente aí sobre o lance da aurora, das fake news e tal. Você tá falando de fake news nas redes sociais e na internet. Sim. Porque nas mídias tradicionais isso meio que existe, né? Eu lembro, em 2016, eu lembro de ver uma propaganda política que tem um monte de... As coisas são construídas... Algumas peças políticas são construídas, na verdade, para diminuir o oponente, não para nem propor nada. Então eu vou falar de uma específica que eu lembro, que assim, e eu não tô falando bem nem mal, é só uma percepção. Eu vi na época eu tava morando em Curitiba, tinha acabado de chegar lá, e o Rafael Greca, ele ia ser um candidato à prefeitura de Curitiba. Os oponentes dele fizeram uma peça lá como se ele estivesse dizendo que não gosta de pobre, pegando uma fala dele numa sei lá, ele foi dar uma palestra, qualquer coisa assim. E cara, quando eu olhei aquilo ali e falei, é aquele lance que eu te falei antes, que cara, como é que você olha pra isso daí e você nem desconfia que aquilo ali pode ser mentira? Aí eu fui ver a palestra dele completa, ele tava falando uma coisa completamente diferente, sabe? Então, fake news, em geral, já existem há muito tempo, né? É que agora, eu concordo contigo que agora elas chegam em mais lugares e mais rápido. Concordo contigo. Mas nem cheguei, tu tá lendo meu pensamento, né? Eu fui anotar aqui o que eu ia responder, tu já tá, eu concordo contigo. E eu nem daqui nem dá pra ler. Mas então fala, o que você ia dizer? Não, eu ia dizer assim, sempre existiu boato, sempre existiu mentira, sempre existiu isso que tu fala, né? Ou da grande imprensa, de... a apresentação da notícia a partir do seu viés, sim, né? Sim. No Brasil, com a mídia nunca admitindo o seu lado, diferente, por exemplo, da tradição norte-americana, ou mesmo de alguns países da Europa. Ok, isso sempre existiu. Sempre existiu também a manipulação de conteúdo nas propagandas e nas propagandas eleitorais, não apenas nas eleitorais. Sim. O que acontece? As fake news, o que a gente convencionou chamar de fake news, que hoje, passados vários anos... Quem convencionou? O que a chama de fake news? A sociedade, né? Que entende? Que acho que o termo mais adequado é desinformação, né? Porque como algumas pessoas debatem, tem como ser fake se é news? Porque a ideia de news é notícia, né? Então, notícia tem como carregar... Na sua própria gênese, a ideia de que ela é falsa, a notícia se pretende verdadeira, né? Por isso que tem tanta polêmica, digamos assim, teórica sobre fake news. Mas o que a gente convencionou, a sociedade, chamar disso, tem outras características que não estão relacionadas ao fato de ser boato, de ser mentira, de ser uma montagem ou de ser manipulado. Quais são elas? Né? É a forma como elas chegam nas pessoas. A gente está falando de um processo que no Brasil foi muito longo, de dados não regrados, né? O Brasil é das últimas grandes democracias a ter a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a valer recentemente, né? Então, o que acontecia? Eles tinham as informações sobre a sociedade, um grau de informações muito elevado, né? Muito maior do que... tu sabe mais sobre mim do que tu mesmo. Essa é a loucura, né? Então, muitos dados e nenhum tipo de regra de controle de dados. Então, é a mentira certa para a pessoa certa. Sim. Essa é a loucura. Numa velocidade, numa dimensão que os outros veículos não atingiam. Então, quem pode ter... Aí tu vai e foi se sofisticando com o passar do tempo. Então, várias pessoas me diziam assim... não pode ser verdade isso que estão falando da mamadeira de piroca, né? As pessoas, claro que tu não recebeu, porque tu não ia acreditar, né? Então, essa questão da mão com a luva, que a desinformação promove no Brasil, com várias questões particulares, né? Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, os chamados pacotes Zero Rating, né? As tarifas zero que foram implementadas, que são proibidas na União Europeia, que permitem acesso a poucas plataformas. Então, não adianta tu criar um site de checagem se a pessoa não tem internet no celular dela, ela só tem acesso a uma determinada rede, né? Então, essa combinação desses aspectos fizeram com que o processo de desinformação no Brasil fosse muito sui generis, né? E, claro, como todo processo vinculado às questões tecnológicas, e nesse caso específico, com uma grande ignorância de todos nós
sobre o que nós estamos vivendo, né? Então as pessoas elas vão lá e fazem um joguinho. Ah, não, eu só tô jogando aqui, pá, meu dado, o outro dado, o outro dado. As pessoas foram submetidas, Igor. Tinha um testezinho, tu deve lembrar que tu tem, acho que é a minha idade, né? Tu tem uns 40, né? Eu tenho 38. 38. Ah, Igor, vamos conversar sobre isso, tá dormindo muito tarde. O Zezé de Camargo sentou aí, a galera ficou me zoando que eu pareço mais velho que o Zezé de Camargo. Tá parecendo 41, achei que tu tinha a minha idade, viu? Tá bom. Ó, mas vamos lá. O que acontece? As pessoas, todo mundo foi submetido àquele testezinho. Aí deixa eu ver minha posição política do Facebook, lembra? Aí eu respondi as pessoas de esquerda. E deu que eu sou um pouco liberal. As pessoas entraram numa vibe de responder os testes. O que elas estavam fornecendo? Dados. Elas estavam fornecendo as suas informações políticas, que foram... Eles criaram um imenso banco de dados sem regramento nacional para que as mensagens políticas chegassem. Então... eu entendo esse argumento popular. Eu fui vítima de boato quando ainda não tinha internet, né? E diziam, por exemplo, eu era jovem, o que querem atribuir ao jovem? Ah, olha ali, é aquela drogada, né? No sentido pejorativo disso, né? Como a destruída. Né? Claro, com panfletinho, apócrifo, nas comunidades, na periferia. Tá, não é igual. Não é igual, por quê? Porque isso atinge todo mundo. O William Bonner, quando apresenta o JN, ele apresenta o mesmo JN para mim e para o Bolsonaro. Então, ele tem que ter uma pauta que seja uma pauta que a gente chama de agenda no jornalismo, que se relacione minimamente com a média da sociedade, né? Não é o caso do processo de desinformação. E esse processo, ele foi muito longo. Hoje eu ainda conversava com a Marina, que está aqui comigo, sobre isso. Eu fico muito chocada com esse gap, com essa distância de percepção da sociedade e dos políticos sobre isso estar acontecendo e o acontecimento disso. Entende? É muito tempo, são 7 anos disso acontecendo na vida do povo sem que a consciência disso fosse tomada. E com várias consequências horrorosas. Né? A gente vê famílias sendo destruídas, a gente estava comentando antes, né? Amizades acabando e tudo mais. Mas, cara, o que você acha que é a melhor maneira, assim, em linhas gerais, de combater esse tipo de coisa? Porque, ó, eu acho que essa PL que os caras estão votando aí, que os caras estão debatendo, de certa forma, que é a PL das fake news, eu não lembro o número dela, parece bem ruim, tá? Assim, pra quem cria conteúdo na internet, como é o meu caso, vai me atrapalhar. Por que tu acha isso? Cara, porque assim, ó, vamos lá. Primeiro, lembra que eu te perguntei quem é... Você falou, a gente convencionou fake news e tal. Cara, eu tenho medo da gente entregar pra alguém o poder de dizer o que é fake news ou não. Eu acho que isso vai gerar um controle de narrativa mais poderoso ainda. Então, vamos lá. Eu falo com um monte de gente aqui diferente todo dia. Eu falo com políticos e tal. E, cara, eu vou me ver numa situação em que eu vou precisar nunca errar, pra começar. Então, a chance disso acontecer, porra, eu falo um monte de merda o tempo inteiro. E, porra, para chegar um cara e falar que eu tô disseminando fake news, como, por exemplo, ó, o Bolsonaro veio aqui. E a gente conversou sobre várias coisas ali. Trocaram a cadeira, né? Como... Entendi. Pior que eu acho que a gente não limpou nem o microfone, Manu. Não, o microfone vocês limparam, tenho certeza disso, cara, tenho certeza. Todo mundo aqui é vacinado, higiênico. Galera, é normal. Mas então, assim, naquela conversa com ele, o que aconteceu na prática naquela conversa? Se você procurar aí Flow Podcast Bolsonaro, você não acha aquele episódio. Pra encontrar esse episódio, você tem que ir no meu canal, você tem que ir na parte de ao vivo, rolar pra caramba, até chegar lá no episódio dele e clicar e aí você assistir. Isso era verdade até ontem. Tá assim ainda, não tá, Jean? Tá, né? Então, e naquele episódio, eu considero que não teve fake news ali. Teve eu perguntar as coisas e uma pessoa responder as coisas, tá? Tá, beleza, era o presidente do Brasil e tal, não sei o quê. Mas, assim, tudo quanto era assunto espinhoso, todos os assuntos difíceis... Eu falei sobre todos os assuntos difíceis com ele, ainda que de maneira respeitosa,
sabe? Apanhei pra cacete por causa disso aí. Apanhei por um lado me bateu muito, o outro lado gostou muito, não sei o que. É isso que a gente tá vendo na política de hoje. E, cara, nesse caso, por exemplo, esse vídeo aí, ele tá no limbo por causa de fake news. Então, se a gente dá o poder a alguém decidir o que é, o que não é fake news, eu fico na merda. Tá, vamos voltar lá pro início da tua pergunta, tá? Vai. Tu primeiro perguntou o que eu acho que tem que fazer para esse processo que a gente estava falando de ódio, de separação de família, de criança sendo executada dentro de escola, né? Porque tem várias nuances disso que a gente está falando, né? Tu não exagerou aí, não? Pessoas... Não, eu tô falando, por exemplo, de processos que aconteceram nos Estados Unidos e começam a acontecer no Brasil, de organizações que se estabelecem a partir desse ambiente e que são estimuladas em fóruns virtuais, como é o caso do 4chan, né, a praticar determinados crimes a partir de um processo de dessensibilização. Pô, 9 da noite eu tô falando palavra comprida ainda, tô vitoriosa hoje. Então, tu entende? Então, não tô exagerando, mas vamos lá. Quando acabou a eleição de 2018, eu tomei uma decisão. Todo mundo me dizia, tu tem que atuar na questão das mulheres. Vê, eu cheguei aqui, a primeira coisa que tu falou, uma das principais lideranças mulheres da política do Brasil. Ok, eu falei, eu vou trabalhar com desinformação. Né? Qual o viés? Nós criamos um instituto que se chama E Se Fosse Você, que enfrenta redes de ódio com qual objetivo? Sensibilizar as pessoas para o que representa o conteúdo que elas compartilham. Sou 100% a favor desse tipo de ação. Tá. Então, assim, para mim, Igor, existe uma questão primeira, né? Que é a razão pela qual eu aceitei voluntariamente coordenar o GT de enfrentamento ao extremismo e ao ódio provocada pelo meu amigo ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, né? Com qual acordo? Eu quero debater quais são as políticas públicas para que as pessoas não se engajem na violência. Porque existe alguma razão, Igor, para eu nunca ter entrado nessa, mesmo usando a internet. Tem alguma construção educacional, social, não é? Sim. De estímulos que as pessoas recebem que, num certo sentido, imunizam elas. E eu acho que isso é o que a gente chama de educação para os direitos humanos, de cidadania, né? Esses mecanismos. E eu aposto que essa é a principal forma da gente enfrentar os processos de ódio e violência. De acordo. Vê, o caso finlandês, por exemplo, que agora todo mundo fala, né, porque é um caso de bastante êxito, ele é um caso associado a operações lógicas. Porque o reconhecimento da desinformação, ele tem relação com aquilo que tu me dizia antes. Pô, como é que a pessoa acredita nisso, cara? É óbvio que isso é falso, né? Esse óbvio tem a ver com saber diferenciar fato de opinião, né? Eu não posso questionar que existiu o Holocausto. Não posso questionar que o fascismo era de extrema direita. Isso são coisas que são fatos, não são opiniões. Eu posso ter uma opinião a respeito de ti, né? Eu gosto de tatuagem, tu também. Sei lá, meu marido não gosta. Isso é uma opinião, não é sobre um fato histórico. Então, no Brasil, tem um estudo que indica que 67% dos jovens e adolescentes não sabem diferenciar fato de opinião. Então, isso tem a ver com enfrentar, né? Outros casos são absolutamente relacionados à capacidade de ler. Então, tem vários professores especialistas em fascismo, em discurso de ódio, em extremismo, que atribuem, não a leitura sobre isso, a leitura, o hábito de ler e de interpretar um romance, um livro que tu curte, né? Vamos supor, tu vai querer falar de comunicação, eu vou querer literatura brasileira. Essa capacidade tem relação com essa educação. Então, é altamente complexo e, para mim, muito social a nossa capacidade de termos uma pactuação para enfrentar extremismo, ódio e esse tipo de desintegração social. Esse é um lado. Mas existe um outro lado. E o outro lado é que a maior parte da economia do planeta Terra acontece hoje nas plataformas. E os teus argumentos e as tuas preocupações, elas já são materializadas. Já existe quem diz o que é verdade ou é mentira. E é o judiciário. Agora, o que o PL ou a regulamentação tenta fazer? Com todos os limites. Eu conheço o Orlando há 25 anos. Né? O Orlando é alguém que debate exaustivamente as coisas. Né? Essa é uma das qualidades dele, a paciência, né? Uma paciência que às vezes incomoda, porque as pessoas querem o projeto perfeito, as pessoas querem o projeto, mas ele não é do PCdoB, como é que o projeto não é super de esquerda? Cara, o Congresso Nacional tem 513 deputados, esse projeto não é do governo.
Esse projeto começou no Senado, com um senador que, inclusive, foi eleito com uma base de direita lá atrás, né? Então, essa construção no Congresso de um projeto não é uma matéria fácil, né? O que ele tenta fazer? Ele tenta criar regras muito menos relacionadas, Igor, ao que tu diz, de dizer o que é verdade ou é mentira. Mas qualquer pedacinho que chegue nesse ponto aí, a gente acaba indo parar num lugar... Por exemplo, se a gente for falar de como o Alexandre de Moraes agiu nas eleições esse ano, eu tenho um monte de ressalva. Por exemplo... Mas isso é lei eleitoral. A lei eleitoral, ela vai continuar incidindo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui submetida nas eleições a várias coisas que, se eu te relatar, tu vai ficar, não é possível, né? E o jornalista me dizia, eu não posso interceder, porque eu tenho obrigação legal de garantir que o outro candidato permaneça no ar o mesmo tempo que tu, mesmo que ele passe o tempo inteiro te chamando disso e daquilo outro. Eu não posso, o máximo que eu posso fazer é te conceder um direito de resposta. Por quê? Por causa da lei eleitoral. Então, durante as eleições, a lei eleitoral continuará incidindo, o que tem relação com o podcast e a retirada dele do ar. É a lei eleitoral. O que o PL tenta fazer acima de tudo, Igor? Ele tenta, primeiro, de maneira inovadora, porque o mundo está debatendo isso agora, ver a União Europeia, que no caso, por exemplo, de dados, foi quase 10 anos antes do Brasil, né? Tenta criar um regramento para o trabalho das plataformas. Tu acha certo a minha vida e a tua ser movida por um algoritmo que a gente não tem noção de qual é? E que nos leva para esse extremismo? Tu já leu um livro que saiu, acho que saiu uns 20, 30 dias no Brasil. Cara, é o melhor livro sobre esse assunto. Que é um livro que chama A Máquina do Caos. Vou anotar, não li Max Fisher, é um jornalista americano. Eu não sei como que ele não foi premiado por essa pesquisa dele. Eu acho que é A Máquina do Caos mesmo. Viu? Começa a chegar... Pra mim, o nome é esse. Eu até vi aqui no meu perfil. Tá anotado. Depois eu procuro. Tá, mas eu tenho aqui uns perfilzinhos só com os meus livrinhos lidos que vai me ajudar a esclarecer se não é esse. A Máquina do Caos. O que é essa grande reportagem? Cara, texto de jornalista, texto bom de ler, sabe? É um texto em que ele vai trabalhando com as mudanças do algoritmo, com o trabalho de imprensa tentando alertar as empresas e com a loucura da busca por mais engajamento nas redes. E de como o algoritmo foi sendo transformado para, a partir dos extremismos que são variados, não é só relacionado à política, é relacionado à saúde, né? Então, eu vou lá um dia, vou lá e pesquiso como emagrecer até o verão. E aí, no outro dia, tem lá um conteúdo de anorexia, estimulando comportamentos, entende? Então, como o algoritmo não é eventual o extremismo, como o extremismo passou a ser o motor dessa engrenagem que tá na nossa rotina, na nossa vida, na rotina das nossas filhas, né? Então, o que o PL tenta fazer, né, com os seus limites, com esse esforço de aprovar uma lei num Congresso que é absolutamente complexo, é trazer transparência e responsabilidade. O objetivo não é regrar o teu comportamento. O objetivo é dizer o seguinte, Igor, que quando eu sou associada ao Adélio, como eu sou há 4, 5 anos da minha vida, desde 2018, e que esse conteúdo é removido permanentemente pela imprensa, se alguma empresa, pelo judiciário, se alguma empresa lucrou milhões me expondo a minha integridade física, porque tu tem ideia do que representa em 2018 circular um meme dizendo que eu liguei para ele na hora do atentado, né? Da facada. Se essa empresa lucrou, faturou com isso, ela tem responsabilidade subsidiária, solidária, entende? Por exemplo, claro que sim. Por que a gente não pode ter transparência dessas informações? O que tu faz na tua vida tem transparência, meu amigo. Né? Com certeza. Tenta não ter. Né? O que eu te falei, chegou... É isso. E aí, os gigantes do capital não têm transparência e regram a nossa vida. Não existe como, Igor. Então, em algum momento, a gente vai ter que regrar. E as plataformas precisam perceber que... E a sociedade precisa entender que o nosso objetivo é muito mais do que responsabilizar o indivíduo, entender a estrutura que está atrás e que mobiliza esse comportamento extremista
e desagregador social sem que a gente tenha acesso a isso. Porque tu sabe quais são as regras e as leis para tu poder fazer o teu programa. Tu anunciou o jogo e disse, faça isso se você tem mais de 18, porque tu sabe a regra e a punição. As empresas, movimento organizam a nossa vida e não tem regra, não tem punição. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender a gravidade, o significado da nossa ignorância sobre o algoritmo, né? Sobre as regras de funcionamento, sobre a maneira como eles lucram a partir disso e o impacto que tem nas nossas vidas. E quem está falando isso para ti, Igor, é alguém que também foi construída na política, sobretudo a partir das redes. Né? E que também várias vezes achei que o problema estava localizado só em indivíduos. Nesse livro do Max Fischer, ele tem uma hora que ele fala de uma conversa com uma pessoa que eu acho que é que tu mencionou que era teu amigo, que é com os meninos do MBL. Né? É o Kim. E ele fala justamente, não sei se é o Kim ou se é outra pessoa que fala numa conversa que ele teve, que fala assim, é a ditadura dos likes. E que o cara, eu não vou dizer que é o Kim, porque eu sei que tá na sede, tu vai lendo ali, tu vai perdendo o nome, eu não tô com o livro marcado aqui. O cara diz assim, cara, é um horror, a gente tá vivendo a ditadura do like, se a gente não faz o conteúdo dessa maneira, a gente perde engajamento, e os outros estão fazendo. Então, olha aí, quantas vezes os conteúdos são modulados a partir de postagens, né, com clickbait, ou seja, que movimentam para agradar o algoritmo, né, e continuar com o próprio negócio, o negócio da política, né, o negócio do podcast, o negócio da venda de revista, né? Então assim, eu acho Tô entendendo. Mas por discordo. isso que eu te falei desse livro. Porque esse livro, acho que ele dá a real dimensão do problema que a gente enfrenta.